Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou começar um curso novo para vocês e de uma técnica, gente, maravilhosa e muito moderna, que é a pintura orgânica. E olha só como o nosso trabalho ficou lindo. Muito legal, né, gente? Eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo de como fazer esta linda pintura orgânica, desde a preparação da peça até todos os detalhes da pintura, mistura de cores, enfim. É um curso super completo e hoje é só a primeira aula, onde eu estou aplicando a pintura orgânica nesse prato giratório de MDF. E para as outras aulas eu trarei outros padrões de pintura orgânica e também como fazer em outros materiais. E para isso, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês compartilhando meus vídeos e se inscrevendo no meu canal. E se você gostou dessa sugestão e dessa aula, por favor, eu te peço, gente, dá um joinha aí para mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então vamos lá aprender essa maravilhosa pintura? Até já! Bem, gente, vamos começar aqui com os materiais que são realmente super simples, tá? Começaremos com as tintas e as tintas você pode usar a tinta que tiver em casa. Hoje eu vou usar, olha só, essa tinta que é uma tinta de parede, vou usar tinta acrílica, vou usar tinta PVA, pode ser também tinta para tecido, enfim, você pega a tinta que tiver em casa, que essa técnica realmente você pode aproveitar todas as tintas que você tem para fazer um belíssimo trabalho, tá? Então, tintas à base de água para nós pintarmos aqui a nossa peça. Hoje eu vou aplicar o trabalho aqui, ó, nesse prato giratório, né? Um prato de MDF, e eu já dei um fundo branco aqui para adiantar, né? Com uma tinta acrílica, mas poderia ser PVA, poderia ser uma tinta de parede branca também. Ou se eu estivesse trabalhando com a peça de madeira, também não dar o fundo, aí fica a gosto de vocês, tá bom? Eu só dei essas duas demãos aqui dessa tinta branca, só pra gente já adiantar aqui o nosso processo, tá? Vamos precisar de pincéis. Esse pincel que é tipo caneta marcador. E para o acabamento final, vamos usar o nosso verniz aqui, à base de solvente. Hoje eu vou usar o verniz brilhante, tá? Que é um verniz em spray. E se você quiser adiantar a pintura, aí pode usar um secador de cabelo, tá? Então são só esses os materiais e essa técnica eu tenho certeza que vocês vão adorar. Até já! Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer antes de começar a pintura em si é determinar qual a paleta de cores que eu quero para o meu trabalho. É sempre importante a gente estabelecer isso antes, né, de começar o projeto, porque aí fica mais fácil depois já separar as tintas aqui. E se você tem alguma dúvida, porque muita gente me pergunta isso, a respeito assim, Ingrid, qual cor combina com outra? Às vezes eu não sei direito combinar as cores para ficar um resultado mais harmônico. Não tem problema, gente, isso muita gente tem essa dúvida, né? E para isso existe a teoria das cores, que a gente estuda para aprender, né, as cores que combinam. Mas se você tem essa dúvida, você pode fazer o seguinte: entra no Google e coloca assim, paleta de cores, na busca por imagens. Aí vocês vão ver várias sugestões, inclusive de sites de decoração, que dão assim todas as cores num projeto, qual cor combina com a outra. E aí você vai poder ter uma ideia, né, a respeito de combinação de cores. E ali você vai pegar, né, de acordo com as tintas que você tem em casa, e também misturar as tintas para obter outras cores e determinar, né, qual vai ser a cor do seu projeto, tá bom? E para esse projeto eu tô pensando, né, em fazer primeiramente, olha, eu vou usar essa tinta aqui que eu já até mostrei para vocês, é uma tinta de parede, olha só, da Coral na cor areia. Uma das formas, né, que eu vou fazer aqui no projeto vai ser dessa cor aqui, areia, então já vou deixá-la separadinha também. Eu quero também fazer uma cor ocre, ó, e para cor ocre eu separei aqui amarelo ocre
que é uma tinta para artesanato, que é uma tinta PVA, tá? Então essa tinta também eu vou usar. E também eu resolvi usar um tom laranja, só que, gente, não tenho laranja. Então como é que a gente faz quando não tem a tinta? A gente mistura, né? O importante é assim, quando você vai misturar, mistura sempre tintas que têm a mesma base. Por exemplo, se está usando uma tinta à base de água, mistura com uma tinta à base de água. Não poderia pegar uma tinta, por exemplo, à base de óleo e misturar com a base de água e não dá certo, mas tanto faz, se for uma PVA com uma acrílica, não tem problema não, tá, gente? Ou usar aqueles pigmentos tipo xadrez também, para pigmentar a tinta à base de água, também não tem problema, né? Porque aquele pigmento também é à base de água. Então, para alaranjar o meu amarelo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um tiquinho só aqui do vermelho, né? Aí, quando a gente faz mistura de tinta, você já procura fazer mais ou menos a quantidade que você vai usar, porque senão depois às vezes fica difícil, né, você achar o tom de novo. Então, ó, vamos misturando até chegar mais ou menos num tom alaranjado, que é o que eu quero. Tá vendo, ó, tá ficando laranja. E vai ser exatamente o tom que eu tô querendo aqui para esse projeto. Vou colocar mais um pouquinho de amarelo, que eu acho que tem pouca tinta. Aqui eu tô misturando duas tintas acrílicas. Esta aqui, tem gente que gosta do nome, né? Essa é amarelo ouro. E essa outra que eu coloquei aqui, olha só, é o vermelho fogo, tá? E mistura mais um pouquinho. Vou colocar mais um tiquinho que sobrou aqui na espátula de vermelho, para esquentar um pouco mais. E assim, gente, a gente vai economizando, né, e fazendo nossas tintas. Não precisa comprar um tom de cada uma, né? Olha só, tá vendo? Com um tom laranja bem bonito e já chegou naquilo que eu tô pretendendo para esse trabalho, tá? E outro tom que eu também resolvi usar é um marrom, só que eu não quero assim um marrom muito escuro, né? Então eu escolhi esse tom aqui, olha só, marrom, tá? É uma tinta também da Acrylex, uma acrílica fosca. E eu vou colocar aqui. É sempre bom a gente ter um paninho, né, para ir limpando a espátula. Olha só, vou pôr um pouquinho do marrom. E conforme eu falei para vocês que eu não quero um tom de marrom assim muito fechado como esse, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho desse tom areia aqui, né? E vocês estão vendo, ó, é uma tinta acrílica, vou misturar com uma tinta aqui, látex, né? Uma tinta de parede, mas não tem problema. Aí vou colocar só um pouquinho, porque como essa tinta tem branco de fundo, eu não quero que ele clareie muito. Pronto, ó, já deu uma clareadinha aqui no meu marrom, né? E já chegou mais ou menos na cor que eu queria. Tá? Vou usar também para esse projeto o branco, né? Para misturar alguma coisinha. E eu acho que só serão essas cores mesmo, tá? Mas se precisar misturar mais alguma, aí no decorrer do trabalho eu vou mostrando para vocês, tá bom? Então, preparadas a paleta de cor aqui que eu vou utilizar, agora a próxima etapa é a mais gostosa, que a gente vai começar a pintar, tá bom? Até já! Bem, gente, agora começou o momento mais gostoso aqui do nosso trabalho, que é quando a gente vai começar a usar aqui as tintas e criar as formas, tá? E a primeira cor que eu vou usar, olha só, é essa cor aqui, areia, que como eu disse para vocês, olha só, é uma cor areia, né, como eu falei, e uma tinta de parede da Coral, né, um restinho que eu tenho aqui em casa, e eu vou usar como a primeira cor, né? E sempre começando por uma cor mais clara. Na técnica de hoje, eu não quero que fique aparecendo um sombreado da forma que está abaixo para a forma que está acima, então vou começar passando as cores mais claras. E agora, gente, é realmente soltar a mão, tá? Eu recomendo que vocês coloquem uma musiquinha, relaxem bastante.
já escolheram as cores, então vai criando as formas de acordo com o seu coração, de acordo com a sua imaginação e certamente sairá um trabalho bem bonito. Agora, se você por acaso tem dificuldade, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes é difícil fazer assim na hora, né? Uma forma. Então pega um pedacinho de papel em branco, faz o desenho que você pretende, já pinta se você tiver lápis de cor, que aí você já tem uma ideia, né, de como vai ficar. E depois de feito esse esboço, aí você passa para execução aqui na peça. Também pode ser feito assim, tá? Mas fazer de improviso é muito gostoso também, viu, gente? E olha só, aqui é bem simples, né? É só a gente começar. Depois que eu já determinei o contorno mais ou menos que eu quero para minha forma, é só a gente começar a passar aqui, né, a tinta. Aí você pode dar essas pinceladas assim retas, como eu estou dando, ou você pode dar também pinceladas em X, tá? Como essa tinta minha de parede não tá lá, essas coisas, eu vou dar uma alisadinha com o rolinho, tá? Só para tirar um pouco as marcas, porque já é uma tinta antiga, eu acho que vai ficar melhor se eu der só uma alisada aqui com o rolinho. Olha, só tomar cuidado, né, para não passar ali dessa parte aqui. E lembrando também, sempre que a gente está pintando uma forma, aqui na lateral da peça eu passo a mesma cor. Então aqui, olha, com rolinho mesmo, eu vou completar, né, a lateral da peça com essa mesma cor aqui, areia, que eu tô usando, tá? Que aí fica como se tivesse uma continuidade aqui da pintura para a lateral. E pronto, ó. A tinta de parede, ela não tem assim uma cobertura tão boa quanto uma tinta artística, né? Uma acrílica. Então eu vou passar mais uma demão aqui. E antes de passar uma demão, o que que a gente faz? A gente primeiro passa o secador, seca bem, para depois passar a segunda demão. Porque se você passa uma segunda demão com a tinta molhada, aí o que acontece? A tinta, você vai ficar tirando tinta ao invés de colocar, tá? Então agora é o que eu vou fazer, vou dar uma secadinha aqui com o secador. Bem, pronto, agora eu venho e vou dar uma segunda demão aqui da mesma maneira, né? Faço o contorno aqui com o pincel para ficar bem certinho. É sempre bom, gente, a gente trabalhar, olha, com um paninho velho aqui e limpando o pincel, né? Tira o excesso de tinta e já coloca ele na água, ó. Porque aí a gente não pode deixar a tinta secar no pincel, que é para não estragar, tá bom? E agora nós vamos partir para a nossa segunda cor. Bem, a segunda cor que eu irei usar será que nós já preparamos aqui, ó, a tinta na cor marrom, tá? Eu vou dar só uma hidratada no pincel, porque como faz muito tempo que eu preparei essa tinta, ela já começa a secar um pouquinho. A tinta acrílica, ela seca muito rápido. Então, se você estiver usando tinta acrílica e ver que ela tá engrossando, aí dá só um toquezinho na água e passa aqui que ela já melhora. Aí a forma marrom, eu quero fazer mais ou menos igual a essa. Então, eu vou seguir, ó, mais ou menos o mesmo desenho, tá, gente? Não precisa também ser idêntico, tá? Porque aí vai ficar uma outra faixa de cor aqui. E agora é só preencher.
Olha, vocês estão vendo? Esta é uma tinta acrílica. Olha como a cobertura dela é bem melhor, né? Do que a tinta de parede que eu acabei de usar. As tintas artísticas realmente, elas têm uma maior potência, né? De cobertura. Olha só. Mas, né? Use realmente a tinta que tem. Se precisar passar 2 demãos, você passa. Essa molhadinha que a gente dá aqui na água, gente, é bem pouquinho, tá? Não vai colocar muita água, senão a tinta fica rala. Aí você vai ter que dar mais de uma demão. E aqui, como sempre, né? O desenho continua na lateral da peça. Vou dar só uma secadinha, mas eu acho que essa demão já cobriu bem aqui. Bem, gente, agora a próxima forma que eu vou fazer, eu vou usar, olha só, a cor aqui amarelo ocre, a tinta PVA, tá? Eu já até coloquei aqui no godê um pouquinho. E eu tô pensando em fazer, deixa eu dar uma misturadinha aqui, que faz tempo que eu coloquei ela. Pensando em fazer uma forma mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Sempre, né, a pintura continua aqui na lateral da peça. Pronto, gente, né? E agora, para dar uma esquentadinha aqui nas nossas cores, né, no nosso trabalho, eu vou usar, né, esse tom laranja maravilhoso que eu fiz aí no começo da aula para vocês. E eu tô pensando em aplicá-lo mais ou menos aqui. Vou molhar também um pouquinho, porque faz muito tempo, hoje o dia tá muito quente. E como faz tempo que eu preparei essas tintas para gravar, aí elas ficam já querendo secar. Mas agora já ficou bem. E eu tô pensando em fazer uma forma arredondada aqui, tá? E para fazer esse redondo, gente, olha só, você não precisa, né, pegar um compasso, alguma coisa assim, é algo bem solto mesmo, tá? É um círculo, mas não precisa, né, ser aquele círculo perfeitinho, não. Aí eu amo essa cor. Olha como já deu uma boa esquentada aqui no tom, né, do nosso trabalho. E agora eu vou passar mais uma demão. Vocês estão vendo, gente? É sempre muito importante, entre uma demão e outra, você secar. Porque agora, ó, eu tô colocando a tinta, ela tá cobrindo e não tá tirando a tinta de baixo, né? Se a gente fosse passar com a outra tinta ainda molhada, ficaria só retirando tinta. E assim não tem perigo. E pronto, né? Agora eu vou dar uma secadinha aqui geral e já volto pra gente fazer a próxima etapa, que é a aplicação dos marcadores, tá bom? Até já! Bem, gente, agora chegou o momento de trabalharmos aqui na nossa pintura com os marcadores, tá? E a pintura orgânica, ela tem justamente esse nome porque mistura formas geométricas com formas botânicas. E no trabalho de hoje, a forma botânica eu vou fazer usando aqui, olha só, os nossos marcadores. Todos esses marcadores que eu vou usar hoje são à base de água, tá? Então eu pretendo usar esses dois aqui da marca Posca, que é uma marca muito boa, né, de marcadores. Ela é importada, mas você acha bem fácil aqui no Brasil. Tá na média cada marcador R$ 25, R$ 27, não é muito caro não.
E olha só, ele tem a tinta dentro que você agita e depois aplica, né? A ponta aqui é retrátil, conforme você aplica ela entra e a tinta desce, tá? Então é bem legal. Tem esse outro tipo de marcador, né? Que é da marca Monami. Eu comprei nessas lojas que vendem artigos importados. Chama até aqui em São Paulo, chama Daiso. Não sei se no seu estado tem, mas vende muita coisa chinesa, japonesa. E esse marcador ele não tem a tinta dentro, ele é diferente, ó. Ele tem duas pontas, uma mais fina e a outra mais grossa. E esse aqui foi bem baratinho, acho que não foi nem R$10 esse marcador. Mas ele é muito bom também. E nós temos também no mercado, olha só, esse marcador que a gente usava antes para escrever em CD, que chamava até de caneta retroprojetora, né? Esse tipo de marcador, gente, eu não indico para o trabalho de pintura orgânica, e eu vou falar por quê. Ele tem um pequeno problema. Para riscar, ele é ótimo, vai riscar, vai fazer um trabalho maravilhoso. O problema é quando você passa o verniz. Na hora que você passa qualquer tipo de verniz em cima da caneta retroprojetora, o que acontece? Ele mancha todo, porque a tinta dele reage com o verniz. Diferente desses outros marcadores aqui que eu vou usar hoje, que o verniz não reage, né, com a tinta deles. Então eu recomendo vocês comprarem ou esses que eu vou usar hoje, ou mesmo da Acrylex, tem um chamado Color Marker, que é muito bom também, né? Tem a base de água, a base de óleo, eu prefiro a base de água. E se você por acaso não tem, não tem, Ingrid, eu só tenho esse marcador aqui, que é a caneta retroprojetora. Aí como você pode fazer? Vou te dar uma dica importante agora. Ao invés de você já passar o marcador aqui, o que você faz? Primeiro você passa o verniz na peça toda, quando só estão aqui as tintas, deixa secar e depois você entra com o marcador e não inverniza mais, aí ele não vai manchar, tá bom? É a única maneira que você tem de usar esse tipo de caneta retroprojetora. Do contrário, vai manchar a tua peça, tá? Mas eu ainda dou preferência a usar esses aqui, porque além de ser maior, dura mais, o custo-benefício, esse aqui acaba rapidinho, eu acho que compensa, né? Investir num marcador melhor, né? Ele tem de várias cores, eu acho que fica bem legal. E para começar, eu vou com esse aqui, né? Que é o marcador preto, e vou fazer alguns ramos aqui. E, novamente, gente, você use sua criatividade, tá? Lembra da época de infância, quando fazia plantinha? E é mais ou menos assim, tá? Eu vou fazer um galho vindo pra cá, ó. E aqui eu vou fazer uma folha como se fosse uma gotinha. Eu acho bem bonito esse tipo de folha. Ó. Fica bem legal. Aí é só ir riscando. E a presença dessas formas botânicas, né, na pintura orgânica, olha só, já faz toda a diferença, né? Já vai dando um outro aspecto aqui para o nosso trabalho. Eu acho que já ficou legal. Aí eu vou fazer mais uma dessa vindo para cá, ó. Aí nas outras aulas do curso eu vou ensinar como fazer as formas botânicas também com tintas, tá? E aqui no meio vou colocar mais uma florzinha, dessa vez vou fazer um pouco diferente. Ó, vou fazer nesse formato. Vocês estão vendo, gente? Eu não tô nem me preocupando, tá? Se vai ficar torto, grande, pequeno. Eu tô simplesmente soltando minha mão e fazendo aqui a minha forma. Você pode fazer mais de um galinho, ó, descendo aqui. Olha só que bonitinho, né? Agora, estas formas que eu fiz aqui, eu vou pintar. Fica muito legal. E para pintar, aí você pode ou usar a tinta, né? Uma tinta preta, ou usar o próprio marcador, ó. Olha só como fica fácil. E assim completar, né? Toda aqui a pétala. Aliás, a folha, né? Que eu desenhei aqui desta forma.
O legal desse marcador é justamente isso, ele tem dois lados, né? Ele tem um lado mais fininho e esse outro aqui, ó, que é mais largo. E esse lado é ótimo pra gente pintar, ó. No instantinho você cobre, né? Toda a forma aqui. E olha só como já vai ficando diferente aqui o trabalho, né? Aí, gente, eu tô pensando em colocar mais algumas coisas aqui. Nessa flor, eu vou colocar também algumas pétalas, olha só. Deixa eu ver aqui. Eu tenho essa caneta, ela é prata. Eu acho que vai ficar bem bonito colocar umas pétalas dentro dessas no tom prata. Deixa eu virar aqui. Aí não precisa acompanhar, né, as outras que eu já fiz. Olha só, como se fosse uma camada a mais aqui de prata. E eu também, gente, eu amo borboleta. Eu acho que vou pôr uma borboleta aqui. Olha só, eu tenho esse stencil aqui, olha. Ele é da marca Opa, a referência dele é 719, para quem quiser. E tem várias borboletas, acho que eu vou pôr uma borboleta aqui, ó. Acho que vai ficar bem bonitinho, tá vendo? Aí a gente aplica a técnica normal de stencil. Se você quiser aproveitar o marcador, fazer o contorno e depois pintar usando o marcador, pode também, tá? Eu vou usar tinta, tem essa tinta preta, aí vou fazer na cor preta aqui a borboleta. Ó, coloquei aqui no pincel, tira o excesso de tinta. Firmar bem aqui, ó, e vou aplicar. Vou já tirar com cuidado. Ai, olha só que lindo, gente, ficou a borboleta. Eu amei. Eu vou até pegar um pouquinho dessa tinta laranja. Olha só que sobrou. E vou ver se eu faço um caminho aqui, umas bolinhas em laranja, como se fosse o caminho da borboleta. Acho que vai dar um charminho aqui pra... Vocês estão vendo, ó, tô usando o cabo do pincel para fazer esse caminho aqui de bolinhas. Olha só que lindinho ficou a borboleta. Até pôr um miolinho laranja aqui. E aqui no trabalho a gente pode também, ó, enfeitar com algumas bolinhas de outra cor, para dar um charme, né? Usem a imaginação, né, e a sensibilidade de vocês. E aqui nessa parte, acho que eu vou fazer mais um galinho desse. Deixa eu ficar melhor. Um galinho vindo pra cá. Acho que aqui já é o suficiente. Olha só como ficou lindo aqui o nosso prato, né? Eu amei. Agora eu vou deixar secar só um pouquinho aqui os marcadores, né, e as tintas, e já já eu volto para mostrar para vocês como nós iremos fazer o acabamento aqui na nossa peça, tá bom? Até já! Bem, gente, agora que tudo já secou, chegou o momento de darmos aqui o acabamento no nosso prato, né? E como trata-se de um prato giratório, hoje eu escolhi dar o acabamento, olha só, com esse verniz, né, brilhante em spray, tá? Ele tem a proteção UV, esse verniz é muito bom.
Você pode usar tanto o brilhante quanto o acetinado também, que fica muito bom. Porque eu pretendo, em cada aula do curso de pintura orgânica, trazer para vocês um tipo de acabamento. Então, como aqui é um prato utilitário que vai na mesa, provavelmente vai ter que passar um paninho para limpar conforme for usando, eu achei mais adequado para essa peça usar o verniz em spray. Mas nas outras aulas do curso de pintura orgânica, eu trarei outras opções, né, de acabamento aqui para nossa peça, tá bom? E para passar, gente, é muito fácil, né? Você coloca o verniz mais ou menos uns 30 centímetros de distância aqui do prato e aplica uma camadinha bem fina, tá? É importante a gente aplicar uma camada fina para que não fiquem poças de verniz, que isso depois mancha e fica feio, tá bom? Então aqui, olha só, é só aplicar rapidamente. Pronto, ó. Viram como ficou lindo? Aí você olha assim contra a luz, vê se aplicou em tudo. E a importância da gente passar o verniz não é só dar o acabamento, né? Também muitas das tintas que eu usei aqui, elas tinham um acabamento fosco. E olha só, agora que eu passei o verniz, as tintas ficaram com as cores mais vivas, o trabalho aparece muito mais. Olha só como ficou lindo, né, gente? Eu adorei, né, essa peça, esse prato giratório. Vai fazer bastante sucesso aqui na minha casa. E se você gostou demais dessa dica, eu te peço, dá um joinha aí para mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Conforme eu falei para vocês, essa é somente a primeira aula do curso de pintura orgânica e eu trarei outras aulas com outros materiais e outros motivos também para que vocês aprendam tudo sobre essa bela arte. E agora também eu gostaria de fazer um pedido, que vocês me ajudassem compartilhando os meus vídeos, que é muito importante para mim, gente. Compartilhem nas suas redes sociais, WhatsApp, porque aí eu me sinto estimulada a sempre trazer mais novidades para vocês, tá bom? Vocês vão me ajudar? Muito obrigada, gente, e até a próxima!